Olá, irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor seja sobre tua vida, sobre tua casa, neste momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Amém, queridos? Eu queria aproveitar esse momento para deixar uma palavra de fé, de esperança para você, para tua vida, para tua casa, teus familiares. Que nesse momento que nós estamos reclusos em nossas casas, a gente possa aproveitar para em família, juntos, orarmos, refletirmos na palavra de Deus e buscar em Deus consolo para este momento. Amém, queridos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, na segunda carta, de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. O tema que eu queria dar para essa mensagem é o que Paulo nos ensina sobre o sofrimento. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém, queridos? Paulo, com muita graça, nos ensina que Deus tem nos chamado em meio a toda essa catástrofe, em meio a toda essa situação tão terrível que nós estamos vivendo, em meio a essa adversidade, para você, sermos consoladores. As pessoas estão desamparadas, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão com medo, mas como o apóstolo João diz em sua primeira carta, capítulo 4, verso de 18, o perfeito amor lança fora todo medo. Esse é um tempo da gente se apegar no perfeito amor de Cristo e levar as pessoas a conhecer esse amor. Amém, queridos? Porque nós estamos aprendendo algo assim que, para a gente tirar de lição desse momento que nós estamos vivendo, é que primeiro vem a prova, depois a gente aprende a lição. Então nós estamos aprendendo as duras, circunstâncias, há uma lição em tudo isso. Primeiro vem a dor, depois vem o aprendizado. Primeiro vem o sofrimento, depois o consolo. A gente precisa aprender no sofrimento para ter capacidade, graça para consolar. E eu creio que cada um de nós estamos aprendendo com o sofrimento que estamos passando. E algo que eu queria, uma pergunta, para nós refletirmos nesta manhã, é como Paulo enfrentou o sofrimento. Amados, se a gente lê toda a carta de Coríntios, a gente vê que ele experimentou com alegria o sofrimento. A alegria apesar dos problemas, a alegria apesar de todas as pessoas difamando ele, sendo contrário a ele, falando mal, ele experimentou a alegria. E ele experimentou algo terrível, porque ele experimentou a alegria apesar da morte, apesar do martírio, Então Paulo tem muito a nos ensinar. E algo importante que Paulo nos ensina é que as coisas espirituais estão acima das materiais. O futuro é melhor que o presente. E o eterno é mais importante que o temporal. Paulo aprendeu não apenas a sobreviver em meio a circunstâncias contrárias, mas ainda a gloriar-se no Senhor e nele ter aprendido a vitória. Por exemplo, a gente vê um texto interessante ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 1 ao 9, aquele texto bem conhecido do espinho na carne. Muitas vezes a gente fala desse texto, a gente espiritualiza, a gente coloca, mas eu creio que nós estamos vivendo um espinho na carne nesse momento. E todos nós estamos orando, buscando a Deus, E interessante que Paulo estava recebendo revelações extraordinárias, coisas tremendas estavam acontecendo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Só
que veio o espinho, veio a dificuldade, veio a adversidade, veio o confronto de Satanás sobre a vida dele. Então há um grande contraste entre as duas experiências. Ele foi do céu para o inferno. Ele foi do paraíso para a dor, da glória para o sofrimento. Ele experimentou a bênção de Deus e depois as bofetadas de Satanás. Não é isso que ele diz? Que ele era esbofeteado por Satanás. Paulo tinha ido do céu, mas aprendeu que o céu pode vir até ele. A resposta de Deus vem, né? Então, eu sei que você pode me perguntar, né? Mas Chico, como que eu devo lidar nesse momento com medo, com angústia? As notícias são alarmantes, as notícias que a gente tem recebido são assustadoras. Eu sei, eu estou vivendo isso também. E algo tremendo, amados. Deus está em meio a essas coisas. Ele está com a gente. Ele não abandonou, ele não saiu. Ele está com a gente. A gente precisa entender, e eu queria que a gente refletisse nessa manhã o que o texto está nos ensinando. Paulo nos ensina preciosas lições aqui, que eu creio que neste momento, para a gente viver com fé, atravessar com fé esse tempo tão terrível que nós estamos enfrentando, né? Porque, em primeiro lugar, a gente precisa entender que há um propósito em cada sofrimento. Se a gente vê o começo, né, dessa segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo está dizendo que o nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar outras vidas. Olha só, muitas vezes nós somos instrumentos de Deus para abençoar vidas, consolar vidas, né? Qual é a mensagem que nós estamos deixando para as pessoas? Qual é a mensagem que você está usando o seu WhatsApp, o seu Facebook? Qual é a mensagem de esperança, de fé? Ou você tem passado mensagens de sofrimento, de medo, de angústia, de histeria, de pânico para as pessoas? Deus, amados, está nos preparando para sermos consoladores. A gente precisa entender como Paulo e tirar uma lição, porque Paulo rogou ao Senhor 3 vezes para ele remover o espinho. Porém, o Senhor não respondeu da forma que Paulo queria. Deus não tirou o espinho, porque tinha uma razão naquele sofrimento. Amados, deixa eu dizer algo importante para você. Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas. Deus não tem prazer no sofrimento de seus filhos. Sempre há um propósito. E o propósito é para a gente aprender o que está acontecendo, a gente discernir o que está acontecendo. Em segundo lugar, eu queria destacar aqui que Deus pode se revelar. Qual é o propósito dele em meio a tudo isso que nós estamos passando? No caso de Paulo, Deus, ele, em vez de tirar o espinho, ele se revelou a Paulo qual era o motivo do espinho. Né? Quando Paulo orou, ele não perguntou por que ele estava sofrendo. Apenas ele orou pedindo para Deus remover o sofrimento. E deixa eu dizer algo para você. Nós vemos na Bíblia algumas situações, porque não é raro Deus se revelar a nós em meio às catástrofes, em meio às angústias. Por exemplo, Deus se revelou a Moisés por que ele não estava permitindo a entrada dele na terra prometida. Deus disse a Josué por que ele e o exército haviam sido derrotados na batalha de Ai. Havia pecado. Então, ainda que a gente não consiga entender o nosso sofrimento, o porquê, há uma finalidade do Senhor. O Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos aperfeiçoar, o Senhor quer nos usar. Amados, busquem Deus. O Senhor se revela. Mostre-me como eu posso ser um instrumento do Senhor. E em terceiro lugar, eu queria dizer que o sofrimento, ele é uma graça de Deus na nossa vida. Paulo fala com muita autoridade isso, Tiago fala
que a gente precisa ter como motivo de alegria passar por sofrimento. Eu quero dizer para vocês, eu não sou masoquista, eu sei o como tá difícil a gente enfrentar esse momento, não poder sair de casa, mas Deus tem um propósito. A gente não pode ficar desatento à mensagem que Deus está nos passando nesse momento. Então a gente precisa entender, e a gente tem uma tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus tem contra nós. Amados, Deus não tem nada contra nós. Por exemplo, Jacó, num momento difícil, lá em Gênesis 42, 36, ele disse assim: tende-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim? Todas essas coisas me sobreveio. Amados, um outro detalhe: Jó, ele morreu sem saber o verdadeiro motivo de toda a aflição que ele passou, de todo o sofrimento que ele passou. Ele viu que era para a glória do Senhor, mas ele morreu sem entender. Não se revelou a ele. Nós precisamos entender que tem situações que Deus ele está trabalhando. E nós precisamos, a nossa oração é buscar o Senhor. Senhor, me diga o que eu devo fazer, qual a direção, como o Senhor quer me usar. Deus ele está nos protegendo, Deus está nos guardando. A graça de Deus é presente. Mas eu quero afirmar isso. A graça de Deus é presente em meio ao sofrimento. A resposta que Deus deu a Paulo não era a que Paulo esperava. E nem a que ele queria, mas era a resposta que ele estava precisando naquele momento. É esse o ponto que Deus quer trabalhar. E é preciso aqui deixar claro o que é graça. Precisamos entender o que é graça. Alguns teólogos dizem que a graça é a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. A graça de Deus foi suficiente para aquele momento de Paulo, porque a resposta é a minha graça te basta, é suficiente. Mas nós precisamos buscar em Deus a graça para entender que o Senhor quer que a gente leve a palavra dele em meio a situações hostis, em meio a situações difíceis como nós estamos enfrentando. Por isso eu queria concluir essa mensagem de fé, de esperança, dizendo para você algo que Deus está falando muito forte no meu coração. Porque eu tenho a certeza que a mesma graça que Paulo experimentou naquele momento difícil dele é a que Deus tem presente para nós nesse momento de medo e sofrimento que a gente está enfrentando. Amados, creia, a graça de Deus nos sustenta. Amém, queridos? Deus te abençoe. A graça de Deus seja presente sobre tua vida, sobre tua casa, sobre as suas necessidades. Amém, queridos? Estejamos em oração, buscando a graça e a bondade de Deus. Amém? Um abraço. Deus te abençoe, meu amado.